Soltou para Tite, inventou. É gol! Meus amigos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, né? Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Amazonas, né? Num jogo, olha, horroroso, assim, não tem muito o que falar e analisar taticamente o jogo. Foi uma porcaria, uma coisa medonha no Maracanã. Inclusive, o torcedor do Flamengo, ao final do cotejo, em que o Flamengo venceu só por 1-0, mandou o Tite tomar suco de caju, né? Vaiou o time, com toda a razão, né? Foram 39.015 espectadores no Maracanã que viram um futebol absolutamente medonho de um técnico que faz um trabalho ruim no Flamengo. O trabalho regrediu do Tite, é verdade. O Flamengo está jogando muito mal. Não está jogando mal, está jogando um futebol horroroso. Precisa e pode jogar mais, já jogou mais até sob a batuta do Tite. O que aconteceu, será? E aí ele empilha atacantes, o Flamengo joga, até o Tite fala sobre isso, né? Falou sobre isso na entrevista coletiva, que colocou o time para jogar no 4-4-2. Não! O Flamengo jogou no 4-2-4, com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, o Lohan pelo lado direito, Gabigol e Pedro, em determinado momento no segundo tempo, quando ele saca o De La Cruz e mantém o Gerson em campo. É incompreensível isso, o Gerson não jogou patavinas, absolutamente nada. Por que ele fez isso, gente? Não pode. O Flamengo está passando por um momento delicadíssimo na temporada, correndo riscos. Aí eu não vou especular em termos de classificação na Copa do Brasil, acho até que vai se classificar, mas correndo riscos, por exemplo, na Libertadores da América. O Flamengo vai encarar o Palestino fora de casa agora. É coisa grande, hein? Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito e isso vale até R$100, beleza? Então colocando lá R$100, o valor máximo no seu primeiro depósito, eu vou te dar 20. Agora, você vai usar esses 20, esse crédito, para fazer sua fezinha no site KTO.com, entendeu? E vale lembrar que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui, e eu lhe dou a oportunidade nos stories de conferir as melhores odds do mercado do dia para você, tá bom? Retomando aqui o raciocínio. O Tite vai ter que mudar essa forma de o Flamengo jogar, gente. E desapegar de alguns jogadores. Por exemplo, o Luiz Araújo, que entrou muito mal na partida. Eu não consigo entender essa predileção do Tite pelo Luiz Araújo. O esquema do Flamengo está manjado. Eu não sei se é o esquema que deixa os jogadores estáticos ou os jogadores estão estáticos por causa de outra coisa. Mas o time do Flamengo tornou-se um time muito previsível. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, Bernardo. O Flamengo enfrentou um time que se posicionou todo atrás. O Flamengo tem bons jogadores justamente para criar mecanismos para transpor essas defesas. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, gente. O Flamengo não pode vencer o Amazonas só por 1-0, um time de Série B no Maracanã. Não pode, foi uma bosta. Foi uma coisa horrorosa, né? Então o Tite vai ter que mudar. E aí ele pode jogar um 4-4-2. Por exemplo, como jogou o time do Dorival Júnior. Estou falando aqui que ele tem de imitar o Dorival Júnior, montar um losango no meio de campo. Poderia ter feito isso com o Alan, De La Cruz, Gerson e Lohan centralizado, com Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro e Gabigol mais à frente. Ele poderia ter feito isso. Mas esse esquema com os dois pontos abertos não está funcionando. Então, assim, antes de pedir cabeça do técnico Tite, é importante que ele resolva essas questões. Ele precisa resolver isso, cara. Ele é muito bem pago para isso. E quem o Flamengo iria contratar no pós-Tite? Né? Porque o trabalho do Tite, e a arquibancada fala isso, já me parece estar condenado. Já não parece ter mais a anuência da arquibancada.
A arquibancada falou no Maracanã e mandou o Tite tomar caju. Isso é muito sério. Os dirigentes estão vendo isso. É o eleitoral no Flamengo. A gente não pode subestimar aqui a política. Mas aí, assim, tá tudo muito ruim. O jogo foi um horror. Mas aí trazer quem? Né? Traz o Mourinho. Tá, o Mourinho aceitaria vir pro Flamengo? Vai custar dinheiro pra caramba, né? Traz o Carlos Carvalhal. Gente, o Carlos Carvalhal virou, assim, o melhor técnico do mundo para boa parte da torcida do Flamengo. E falta no Flamengo quem tem a condição até. O Marcos Braz é um ótimo negociador, mas eu não tenho dúvida se o Marcos Braz pode chegar, por exemplo, para o Tite e falar assim: Tite, por que você está jogando com esse esquema? Esse esquema não está dando certo por causa disso, né? E fazer uma cobrança profissional, com base em argumentos de futebol para o técnico Tite, que está jogando mal. O Flamengo está jogando mal. E o Tite precisa ser cobrado. Porque o Flamengo atingiu um nível de futebol naquele jogo contra o Fluminense em que venceu por 2-0 e não consegue repetir isso. O que está acontecendo? O que houve? Os jogadores não estão comprando mais ideia, o técnico, de repente, ficou obsoleto. Isso pode acontecer. Né? De repente o Tite ficou esse tempo todo na seleção brasileira. Não tenho aqui elementos para falar que não. Esse trabalho na seleção brasileira fez com que o Tite tenha a rejeição da torcida do Flamengo. Honestamente, não tenho como saber isso. Teria que entrevistar os torcedores do Flamengo. Agora, ele precisa ser cobrado. O Flamengo precisa jogar mais bola do que está jogando. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E com a bola que está jogando, eu coloco em dúvida a classificação na Libertadores e na Copa do Brasil. Mesmo jogando contra o Amazonas, que é um time fraquinho, lá em Manaus. Coloco em dúvidas. Nossa senhora, e como coloco, né? Partida que o Flamengo vai fazer no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, tem que ganhar esse jogo. Porque perdeu contra o Botafogo com o mando de campo. Então o Flamengo precisa recuperar o mando de campo. Então eu tenho muitas dúvidas, estou muito preocupado com esse time do Flamengo e o Tite vai precisar resolver o problema. Urge que o Tite resolva os problemas do time do Flamengo. Ele tem todas as condições, a diretoria do Flamengo dá todas as condições a ele. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.